Seja bem-vindo, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você vai ver: reforma trabalhista. Ao pedir demissão, empregado agora pode fazer acordo com o patrão para receber multa rescisória e sacar parte do FGTS. O que ele deixa de receber na integralidade é se, no caso, o aviso prévio é indenizado, que ele passa a receber apenas 50%. Contrato de empregado doméstico. O que prevê a legislação? A Emenda Constitucional 66, ela modificou essa relação e equiparou os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores. Na nossa entrevista, você vai ver a importância de saber comunicar para evitar conflitos. É agora no Trabalho em Revista. Empresas e empregados podem fechar acordo de demissão e garantir, de forma legal, o recebimento de alguns benefícios. Isso se tornou possível a partir da reforma trabalhista. Entenda melhor na reportagem. O novo modelo de demissão começou a valer em novembro do ano passado, juntamente com as novas regras da reforma trabalhista. De lá para cá, empregados e patrões podem negociar o encerramento de contrato por meio de um acordo de demissão consensual, no qual o funcionário tem direito a receber parte do fundo de garantia, o FGTS, e da multa. Um exemplo prático: o empregado que deseja sair da empresa, pedir demissão, se ele hoje adota essa prática, ele não pega nem o valor referente ao fundo de garantia. Férias, caso vencida, férias proporcionais, 13º, saldo de salário, ele recebe na integralidade. O que ele deixa de receber na integralidade é se, no caso, o aviso prévio é indenizado, que ele passa a receber apenas 50%. Antes da lei, não havia possibilidade legal do empregado ou empregador fazerem um acordo de desligamento. Neste caso, se o funcionário pedisse demissão, não tinha direito de receber o aviso prévio indenizado, FGTS, e nem seguro-desemprego. Com a reforma, além de receber 13º salário, saldo de salário, férias acrescidas no valor de 1/3, como é direito de todo trabalhador, a empresa também paga multa rescisória no valor de 20%, além de liberar o saque do fundo de garantia. No entanto, o empregado não tem direito de sacar o seguro-desemprego. Mas a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Mato Grosso alerta que a mudança nas regras de demissão não dá o direito de o patrão impor a rescisão por acordo. Tanto o empregado quanto o empregador podem inicialmente propor um acordo um ao outro e entre si pactuarem, entenderem o que é correto para aquela relação. Apesar da flexibilização na lei, simular demissão apenas para o funcionário sacar benefícios sociais continua sendo crime previsto no Código Penal. Tem reflexos tanto do ponto de vista do Ministério do Trabalho, com a autuação, como reflexos dentro da Justiça Criminal, porque essa pessoa provavelmente ela vai ser indiciada, ela vai ser processada e eventualmente condenada por fraude a esse recurso público. Você ainda tem dúvidas sobre o que a legislação prevê no contrato de trabalho de um empregado doméstico? A gente fez uma matéria com os principais pontos a serem observados pelos dois lados. Confira. Sueli trabalha nesta casa há 8 anos e sempre teve carteira assinada. Aos 53 anos, ela se preocupa com o futuro e se diz satisfeita em ter emprego fixo. Eu sinto muito mais segura tendo a carteira assinada. É na hora que fica doente, né? Aí tem o benefício do INSS, né? E sendo diarista não tem, né? Além de fazer os recolhimentos exigidos por lei, Eliette também ajuda a empregada a pagar um plano de saúde. Tudo isso porque, segundo ela, os benefícios de fazer tudo certinho se estendem para os dois lados. No ano passado, ela sofreu um acidente em casa, quebrou o braço. E por conta disso, ela ficou em licença de março até novembro. E sem problema nenhum, tanto para mim como para ela, porque ela bastou ir ao INSS, passar pela perícia e tendo as licenças prorrogadas até novembro. Ela ficou assegurada e eu também, né? Agora, se ela não tivesse a carteira assinada, como é que seria isso?
né? Quem é que arcaria com isso? Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua em uma residência, por exemplo, sem a finalidade de lucro para o empregador. São atividades como caseiros, motoristas particulares e babás. Os empregados domésticos tiveram os direitos ampliados a partir de abril de 2013, quando entrou em vigor a lei que regulamentou essa atividade. Historicamente, o trabalho doméstico sempre foi considerado um subtrabalho. Alguns autores, ao se referirem a essa modalidade de trabalho, chegavam a comparar à escravidão. A Emenda Constitucional 66, ela modificou essa relação e equiparou os trabalhadores domésticos aos demais trabalhadores, assegurando a eles os direitos que são inerentes a todos os trabalhadores, além do salário mínimo, férias, FGTS, o adicional de férias, a própria percepção da licença gestante, as demais licenças inerentes a doenças ocupacionais. Entre os novos direitos adquiridos pela categoria estão jornada máxima de 44 horas semanais com controle de ponto, seguro-desemprego, salário família, seguro contra acidentes de trabalho pago pelo empregador. Caso o trabalhador tenha seus direitos desrespeitados, ele pode ir até a Delegacia Regional do Trabalho para fazer uma denúncia. Pode procurar um advogado para entrar com uma ação na justiça contra o empregador ou ainda buscar sindicatos para receber orientações. Para esse professor de direito, não é negócio para ninguém manter um trabalhador informal dentro de casa. Vai sofrer sanções pecuniárias, multas, e essas multas são pesadas, são significativas, portanto não é aconselhável que não faça o registro dos seus empregados, mantendo eles numa condição marginal. E no quadro Tome Nota dessa semana, 4 coisas sobre férias. Quatro coisas que você deveria saber sobre férias. Depois de um ano trabalhando na mesma empresa, você ganha o direito de tirar 30 dias de férias nos próximos 12 meses. Se o descanso não for concedido nesse prazo, chamado de período concessivo, o empregador precisa pagar as férias em dobro. A época da concessão das férias fica a critério do que for melhor para o empregador. A única exceção são os estudantes com menos de 18 anos que podem tirar os 30 dias no mesmo período das férias escolares. O empregado, se quiser, pode vender 1/3 das férias ao empregador, mas o patrão só é obrigado a comprar essas horas se for avisado com pelo menos 15 dias de antecedência. E atenção! Se o empregado faltar ao serviço sem justificativa, perde parte das férias. Se tiver entre 6 e 14 faltas, perde 6 dias. Se for entre 15 e 23, perde 12 dias. Entre 24 e 32 vezes, perde 18 dias. E se faltar mais de 32 vezes, perde as férias inteiras. E essas foram as 4 dicas de hoje. Se quer acompanhar mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. DST-Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Na nossa entrevista de estúdio, você vai entender que uma boa comunicação no ambiente de trabalho pode evitar problemas e conflitos. Quem fala com a gente sobre este assunto é o doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, Dado Schneider. A gente volta daqui a pouco. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida,
precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Mulher não serve para isso. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças, entre 5 e 17 anos, se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já
www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá, estamos de volta com o Trabalho em Revista. Seja qual for sua profissão, empregado ou empregador, saber se comunicar é muito importante para evitar desentendimentos no ambiente de trabalho. E para nos explicar como podemos melhorar essa forma de relacionamento, nós vamos conversar com o mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, professor Dado Schneider. Primeiramente, quero agradecer por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Dado, comunicação é algo muito importante para o crescimento de uma empresa e também, claro, para que ela possa prosperar, não é? Sim. Bom, sou professor de comunicação, né? Então, começando pelo básico. O que é se comunicar? Tem um emissor, tem uma mensagem e tem um receptor. Então, assim, quem emite a mensagem, por exemplo, eu agora, estou emitindo uma mensagem para você e para os telespectadores. Eu tenho que conhecer a linguagem que você usa para eu usar uma linguagem que você entenda. Se eu começar a falar inglês ou falar muito rebuscado, você e os telespectadores não vão entender. Então, quem emite a mensagem tem que se preocupar sempre com quem vai receber a mensagem. Então, eu estou falando pausadamente, estou adequando o meu discurso, né? Quem está em casa está entendendo o que eu estou falando, pode ser a pessoa com maior grau cultural ou a pessoa mais simples de formação. E isso é comunicação. Isso vale para dentro do ambiente de trabalho, vale para falar em público, vale para relação interpessoal, para casais, né? Que é importante. E como o patrão ou o empregado pode implantar isso dentro de uma empresa do setor privado ou até mesmo num órgão público? É difícil? É difícil, porque, por exemplo, quando a pessoa sobe alguns postos dentro da sua organização, órgão público, empresa privada, ele começa a sentir que ele tem que, entre aspas, se dar mais ao respeito, então muda a linguagem. E o corpo também fala. Se eu estivesse dando a resposta para você assim, tá, eu perderia a credibilidade. Por quê? Porque eu estou desleixado, eu estou tirado aqui assim. Eu estou numa postura que eu estou interessado em falar com você. Eu estou interessado em que as pessoas continuem me assistindo e não troca de canal. Então, assim, isso vale para quem chefia pessoas, isso vale para quem fala, para um grupo de pessoas, isso vale para quem fala aqui num programa de televisão, quer dizer assim, cuidar da postura, cuidar da linguagem, ter interesse por quem vai receber a mensagem, isso tudo conta. Tem aquele empresário, aquele empregador que quando chega numa reunião só ele fala, passou a informação e tudo mais. Ou também tem aquele funcionário que tem algum cargo de chefia que também chega numa reunião e só ele impõe. É preciso saber ouvir, principalmente nesse momento? Qual que é a dica que você dá para quem trabalha nessa área? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, por exemplo, eu lhe interrompi o final da sua frase, de propósito, tá? A gente deve deixar a pessoa falar até o final. Você viu que eu interrompi? Eu sabia que eu ia terminar a sua frase e você chegaria a vez de eu responder. Mas você viu que eu propositalmente entrei no finalzinho da sua frase? Por que fazer isso? Por que não esperar você terminar de falar para poder aí... conhecedor de todo o seu discurso, a sua fala, a sua mensagem, eu poder responder, retrucar, divergir, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em esperar até o outro terminar de falar. A gente nota em alguns setores que o funcionário chega a ter medo de conversar com o patrão. Qual é a dica que você dá para essa pessoa, por exemplo, que acabou de chegar a uma empresa ou que acabou de chegar a um órgão público, para que ela possa ter uma boa comunicação tanto com o chefe, com o patrão, quanto com os outros colegas de trabalho? Olha, eu acho que comportamento condiciona comportamento, né? Comportamento gera comportamento. Se a pessoa tem temor por alguém que se impõe de uma forma mais agressiva, eu recomendo cautela. Porque uma coisa é a pessoa ser tímida, retraída. Para isso existe curso de teatro, curso de dicção e oratória, né? Para isso existe um monte de técnicas para que a gente possa, uma pessoa mais introspectiva e fechada, desabrochar. Agora, quando a situação é uma situação onde as pessoas respondem por temor, ou seja, elas temem quem está ali no comando, eu recomendo muita cautela, porque a pessoa não vai conseguir se impor
falar mais alto ou falar de forma mais grave que essa pessoa que naturalmente já está no posto de comando e já fala de uma forma a intimidar. Então, eu recomendo cautela. E sempre, não um sorriso nos lábios, mas assim, sempre um olhar positivo e um olhar tranquilo. Porque a pessoa está fazendo assim, ó, com o chefe, ela já está com medo. O corpo dela está dizendo isso. Então, assim, se fosse o caso, você, o agressivo, prepotente, o líder que pisoteia os funcionários. Se eu já viesse falar com você assim, eu estou pedindo para levar outra, né? Agora, se eu vier com uma postura assim, natural, naturalmente positiva e evitando tocar, obviamente, que tem gente que não suporta ser tocado, eu posso criar mais condições que a pessoa diminua a sua arrogância, a sua raiva. Mas isso eu recomendo cautela, porque tem gente que não tem solução. E como o patrão ele pode observar que ele passou um pouquinho dos limites ali na questão da comunicação? Como trazer para ele essa responsabilidade? Falar, não, peraí, eu tenho que agir de uma forma diferente, porque são meus colaboradores, são meus funcionários, e eu dependo deles também para poder crescer. Bom, eu sou professor, eu fui executivo muitos anos, mas eu sou professor há mais de 30 anos. Quando a gente dá aula, a gente sabe qual é o aluno que está interessado, pelo olhar, pela postura corporal. Se eventualmente fala alguma coisa, pelo tom de voz, a gente sente. Então, assim, a gente sabe quem está intimidado, a gente sabe quem está interessado, a gente sabe quem está desligado. Então, assim, eu sugiro para quem tem público, para quem tem liderados, para quem tem equipe, que chefia uma equipe, observar bem os olhares das pessoas e a maneira como elas estão posicionadas, como o corpo delas está, porque isso aí está sendo comunicado para ele alguma coisa, né? A gente chama de feedback, que é o retorno, né? As pessoas dão o retorno sem falar, só no olhar, no semblante, na face e na postura corporal. Agora, Dado, tem uma nova geração de trabalhadores chegando no mercado. Essa nova geração é mais difícil de se comunicar pela velocidade de que se dá a informação hoje, principalmente por causa das redes sociais? Ela é infinitamente mais difícil de comandar. Por quê? Primeiro, porque em casa o pessoal está esquecendo de dar certas dicas de boas maneiras. Então, por exemplo, você é talvez a última geração que ainda foi educada assim, senta direito, menino, né? Respeita o que é. Já cansei de chegar em aula e o aluno tá assim, ó. Pô, velho, eu estudei, preparei a aula, tomei banho, fiz a barba, cheguei lá e o cara tá assim. Eu digo com todo jeitinho, com todo respeito, eu digo assim, por favor, baixa os bracinhos, senta direito. Isso não é postura para uma aula. Quer dizer, a função de eu casa falei ficou com jeitinho. Educador. E isso tem que ser educado em casa. Então, assim, tá muito difícil porque os pais estão deixando as crianças fazer tudo hoje. A criança precisa de amor, atenção e limite. Eu agora acabei de chegar no aeroporto, tá? No voo, o pai e a mãe aqui no celular e a criança tentando chamar a atenção deles. Aí o que eles fazem? Dão outro celular para entorpecer a criança. Eles não levam um livrinho, não conversam, não contam uma história, não desperta a imaginação da criança. Então, assim, ela é uma criança sem limite. E ela vai ser um adolescente sem limite e um adulto sem limite. Então, nós estamos já experimentando. Tem muita criança educada, tá? Tem muito adolescente educado, graças aos pais. Mas está vindo levas e levas de profissionais jovens que não sabem se portar. E alguns vão aprender no ambiente de trabalho, outros não. E aí vai ficar sempre mais difícil comandar essa gente. Por quê? Porque talvez depois de maiores eles vão aprender coisas que eles tinham que aprender até os 12 anos. Porque essas coisas a gente aprende até os 12 anos em casa. Depois fica mais difícil. E isso deixa o trabalho, o desempenho profissional ainda mais difícil porque demora. Com certeza. Como se comunicar? Essa é mais a questão. Como tentar adequar isso no ambiente de trabalho? Porque é uma realidade que vai ter que ser mudada. Vou responder com um exemplo de casa, tá? Eu moro numa pequena casa de 2 andares. Na hora do jantar, eu tinha que berrar para meus filhos de 11, 14 anos. Ao jantar, vem jantar. Os caras nunca vinham. Aí eu comecei a mandar o WhatsApp para eles. Com algum meme, né? Um GIF de redes sociais.
que está na hora do jantar. Os caras desciam a escada rindo. Eu digo, bom, criei meu canal, então não preciso mais berrar agora para o pessoal vir descer para jantar. Eu mando alguma coisa engraçada e eles sabem que é a hora de jantar. Então, assim, eu usei minha criatividade para me adaptar a uma nova realidade, a uma nova geração, mas o que eu mais fiz foi o princípio básico da comunicação, que é, eu adequei a linguagem à cabeça do público que ia receber ela. Em vez de eu falar, jovem, se você não descer para jantar, blá, 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 que nem aquelas propagandas de recrutamento que também mudaram, né, adequar a linguagem, eu usei uma linguagem que calou fundo no coração deles. Então, só para a gente encerrar, isso abre portas para empresas que vão trabalhar com funcionários em casa, por meio das redes sociais, por meio da tecnologia. É a profissão do futuro, trabalhar de casa. Ó, o pessoal da minha idade tem que aprender a falar em tela, né? Porque eu tenho quase 60 anos, tenho 56, tá? Então, assim, o pessoal não fala em Skype, não fala em FaceTime, não fala pelo vídeo do WhatsApp. O cara tem que aprender a falar assim, por quê? Porque o trabalho remoto está cada vez se disseminando mais. Isso é uma realidade, não é um futuro, isso já é realidade. Então, assim, eu sugiro para o pessoal mais das antigas, que nem eu sou mais moderninho, tá? Mas assim, eu sugiro para a minha faixa etária, até os caras de 40, assim, que são meio atrasadinhos digitalmente, que exercitem bastante Skype, FaceTime, para se preparar para o futuro do trabalho. Bom, eu conversei aqui com o professor Dado Schneider sobre como a comunicação pode melhorar o relacionamento no trabalho. Eu quero dizer que o tempo foi bastante curto, porque o assunto estava bem interessante, mas muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E por hoje é só, mas quero lembrar que você pode rever o nosso programa quando quiser, acessando a página do TRT no YouTube. O endereço está aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.